tudo que é novo é bom, tudo que é bom é da hora e tudo que é da hora está na TV União. Alcance, visualização, repercussão. O sinal via satélite da TV União atinge um raio de mais de 30 milhões de pessoas em 7 estados: Ceará, Maranhão, Rio Grande do Norte, Acre, Mato Grosso, Distrito Federal e São Paulo. E aqui, mais uma vez, estamos nós com uma programação jovem de cara e de coração, jornalismo independente e crítico de mãos dadas com o cidadão. Independente do motivo, ele está de volta. Tem gente torcendo para que ele caia antes de 4 anos, e tem gente que quer que ele se eternize, mas ele voltou, e é ponto, e eu tô. Olá, sejam muito bem-vindos da hora desta segunda-feira. Iniciamos a semana aqui com você, né, Gabriel Viana? É isso, e aí, Norton, tudo bem? Tranquilo. Nayara, você que está nos assistindo em casa, sempre uma honra estar na presença de vocês. Olha, e para quem está nos assistindo, nosso QR Code já está na tela para você poder acessar as nossas redes, né? Comente no Instagram, faça seu comentário também no YouTube, assista às edições anteriores. O telefone da WhatsApp da TV União, do nosso programa, também já vai aparecer aqui na tela para vocês enviarem suas mensagens, opinando sobre tudo que nós vamos falar aqui hoje. Gabriel, hoje é dia de quê? Olha, hoje é segunda-feira, dia 7 de novembro, e comemora-se o Dia da Ação Católica e o Dia do Radialista, uma importante categoria da comunicação que tem participação decisiva na construção de uma sociedade mais justa, onde todos tenham voz e vez, podendo reivindicar os seus direitos através das ondas do rádio. Parabéns a todos esses profissionais, nossos colegas, né, Norton? O rádio é fundamental, né? Ele diz assim, o fim do mundo não será televisionado. Faz sentido. Olha, já vamos começar com as notícias dos últimos dias, né, desses atos que vêm acontecendo. Neste domingo, pessoas ainda foram às ruas de todo o Brasil em manifestação ao resultado destas eleições. Veja agora como foi a movimentação aqui em Fortaleza. Estamos aqui em frente à 10ª Região Militar. Você que não basta só ficar em grupos, temos que vir nas ruas. E você também, fazer parte de uma forma ordeira e assertiva desse grande divisor de águas que estamos vivenciando atualmente. No sábado, moradores de Boa Vista, capital de Roraima, também foram às ruas. Salvem o Brasil! Forças Armadas, 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 salvem o Brasil! Nas ruas! Forças Armadas, salvem o Brasil! Nesse outro momento, podemos ver um ato repleto de tratores. Aqui é o Brasil. Norton? Bom, queira ou não, né, o povo tá na rua, tá? Tipo assim,
ainda em porções pequenas, vamos dizer, né, em pontos, assim, são protestos pontuais, mas não deixam de ser ruidosos, né? Você vê, o cara abre essa caixa de som, esse paredão retrátil ali, né, um negócio assim que ninguém nunca viu. E tem uma coisa que está incomodando bastante, não sei se tem matéria na sequência, que é uma infiltração de pessoas para tentar... Tem, nós vamos já mostrar. Isso é uma coisa a se pensar, né? Bom, eles podem reclamar? Podem reclamar. Agora, eles toparam as regras do jogo, todo mundo topou as regras do jogo. As regras do jogo, essas urnas aí, né? É o que temos, infelizmente, né? Ou felizmente, para alguns vão achar isso, vão achar aquilo outro, mas a gente sabe que é um sistema que não permite recontagem de votos e é um sistema de apuração invisível, né? E a apuração tem que se guiar pelo princípio da publicidade. Ela teria que ser pública, teria que ser transparente e teria que ser visível. Do jeito que está, é uma coisa que vai sempre criar esse tipo de problema. Quem topar essa regra do jogo aí, mas foi uma coisa que todo mundo topou, né? Então não há muito o que reclamar, como disse o Mourão, né? Não dá mais para chorar o leite derramado, né? Gabriel, falando de Mourão, o que é que nós temos? Ele falou sobre a possibilidade de fraude nas urnas eletrônicas. Minha visão, até hoje eu nunca vi, já fucei bastante, uma smoking gun sobre, né, uma fraude bárbara na questão das urnas. Aqui, esse país é um país que ninguém mantém segredo, não é, Pedro? Então, para ter uma fraude dessa, tinha que ter umas 10, 15 pessoas envolvidas no barato. Alguém ia tomar um porre algum dia e abrir esse jogo aí, né? Então, julgo que até agora, até o presente momento, o processo funciona com algumas vulnerabilidades, como toda e qualquer sistema que utiliza a rede mundial de computadores. O que acontece é que a grande mídia, desde os incidentes do Capitólio, passou a querer fabricar um Capitólio aqui, né? Teve uma colunista aí da Globo, do Globo, que disse que aquela ação do Roberto Jefferson seria o princípio do nosso Capitólio. Que é meu galho, né? Ou ela fumou alguma coisa estragada, ou cheirou o pó do miojo, sei lá, né? Para sair com a conclusão dessas. Norton? O Mourão tem que estar mais atualizado em relação a algumas coisas, tá? Veja bem, ó. Nós só tivemos até agora uma grande auditoria que foi feita nas urnas. É o relatório que o PSDB soltou em 2014. Né? Ele foi feito por uma série de amigos, assim, pessoais, pessoas muito sérias e tal, engenheiros, o ITA, essa coisa toda. Nessa auditoria que foi feita em 2014, chegou à conclusão que não se podia fazer auditoria. Esse é um relatório que está lá, está explicado. Só para vocês terem uma ideia, assim, mais ou menos. Ó. Nesse relatório foi identificado que nós tivemos, nesse relatório de 2014, que nós tivemos 1.100.000 votos dados em menos de 3 segundos. E quase 400.000 votos dados em 1 segundo. Quer dizer, entre a hora que o mesário abre a urna, né, para o cara ir votar, o deslocamento, você teria aí mais ou menos no mínimo, entre a hora que o cara sai, que o mesário abriu a chave da urna para ele votar, né, você tem um deslocamento aí de mais ou menos 5 segundos para chegar na urna, né? É mais ou menos isso aí. Aí o período que ele vai fazer lá para escolher a votação, bote aí mais uns 5, 10 segundos, né? Até a hora que ele confirma, mais uns 5 segundos, 3 segundos, né? Então você tem aí entre 15 segundos e 20 segundos um tempo de voto, né? Um tempo de votação. É isso que causa alarde. O que eles deveriam ter feito agora, para essa eleição agora, é quebrar o logo das urnas, né? Já tem aí gente com esse material, tá? Se vão quebrar ou se não vão quebrar, vai depender de financiadores, né? De quem paga e tal. Mas é coisa assim de 2,6 bilhões, né? 2 bilhões e 600 milhões de linhas de log geradas, entende? Precisa de a quantidade de máquina enorme só para processar esses dados. Então não é brincadeira, aí a gente vai ficar sabendo, ó, quantos eleitores votaram de 8 às 9, de 9 às 10, né? Quantos eleitores votaram de 10 às 11, sabe? Quais foram os votos que caíram mais nesse período, se foram dados mais votos para fulano nesse período, foram dados mais votos para ciclano. E, principalmente, a gente vai saber em quanto tempo é que foi dado esse voto, em quanto tempo é que foi registrado na urna, né? Entre que o mesário abriu a chave para liberar para o cara ir votar,
e o tempo que ele deu o voto, que foi registrado na urna. Então, esse tempo aí, a gente tem como saber. É a única coisa que nesse sistema é auditável. Infelizmente, não se faz isso. Isso não é um hábito, isso deveria ser um hábito, isso é uma coisa que pode ser gerada. Isso é um custo, mas é um custo que vale a pena, né? Para a gente até saber qual é a hora que está mais votando, quanto que está mais votando, quem mais teve mais voto nesse período, né? E, sobretudo, ver a movimentação nas últimas horas, né? Ali das 16 às 17, das 15 às 17, quantos votaram, quantos não votaram, e o ritmo dessa votação, né? Se ela cumpriu esse ritual esperado de 15 segundos, 20 segundos, momento para o voto, ou se teve essas coisas absurdas, como 2014, foi 400 mil votos dados em menos de um segundo. Isso ficou por isso mesmo, porque o pessoal diz assim, nunca foi provado nenhuma fraude. E como é que você vai provar a fraude se o tribunal não aceita nenhuma ação? Né? Porque o tribunal, é bom lembrar, o Tribunal Superior Eleitoral, ele é o gestor da eleição, ele é também o juiz da eleição. Né? Como é que você... É como se fosse o dono do time de futebol e é o juiz ao mesmo tempo. Né? Como é que fica essa coisa? Se acontecer alguma coisa, se alguém quebrar a perna, voar na perna de alguém lá, como é que vai ficar isso? Assim, você vai cobrar... Quem é que vai julgar? O juiz. Né? Não tem ninguém, entendeu? Isso é uma das coisas que está acontecendo. Essa questão de você ter esses superpoderes, né, concentrados, acumulados no tribunal, é que é errado. Né? E além desse sistema não permitir recontagem de votos e a apuração ser invisível. Porque essa que é a palavra que a gente pode dizer, né? É uma grande corrida de submarino. Você tem que acreditar e fica por isso mesmo. Né? Eu acho que o Mourão acaba sendo um dos caras que depois que a turma chegar nele, né, e explicar, ele provavelmente ele vai pegar essa bandeira porque ela é insustentável. Esse sistema aí ele é insustentável. Né? Mas toparam a regra do jogo e o jogo foi esse, já foi declarado. O Alexandre de Moraes está coberto de razão quando ele diz, olha, fechar as estradas, né, é antidemocrático e tal. Esses protestos não são, e isso está incomodando, tá? Porque essas imagens estão espalhadas no mundo, elas ganharam os Estados Unidos, elas ganharam a Europa, ganharam uma série de questões, e as pessoas estão assim, sabem que o Lula vai entrar já entra com uma crise de legitimidade, tem muita gente que não vai aceitar, né? Isso é uma questão de foro pessoal, né? Cada um vai aceitar, legalmente ele está eleito, né? Legalmente ele passou por esse processo, o processo era esse, as pessoas se registraram para registrar as candidaturas para disputar a eleição, e é isso que temos. E como o Norton falou agora há pouco, de pessoas que se infiltram nas manifestações, um jovem que se identifica no Instagram como Pedro Rousseff e que inclusive tem no seu feed fotos com Lula e com Dilma, tem se infiltrado em manifestações contrárias ao resultado das eleições. Confira. Pessoal, eu tô prestes a fazer uma coisa muito perigosa, como vocês podem ver, e eu peço que vocês não repitam isso em casa. Mas é que eu não me aguentei. O pessoal tá na raja pedindo intervenção militar tem 4 dias, faça sol e faça chuva. Eles realmente estão tomando chuva com Belo Horizonte nesse frio. Eu não aguentei e eu quero muito lá ver. Sabe quando você leva seu filho pro zoológico pra ele ver aquela girafa, aquele leão raro? Então, eu tô me sentindo mais ou menos na mesma coisa, só que sem a parte do filho. Aí, ó, gente, tá falado. Segunda-feira nós temos que fechar as nossas empresas para poder apoiar a intervenção militar. O único jeito de salvar o Brasil é esse. Como vocês podem ver na tela, há quem diga que Pedro é sobrinho de Dilma e estão divulgando a imagem dele a fim de que ele seja identificado nos atos. A pessoa falava, além da imagem, instruindo, né, que ele estava lá infiltrado e divulgando a imagem dele para que as pessoas reconheçam. Tinha gente distribuindo água com laxante. Aí o pessoal estava querendo banheiros químicos, não tem banheiros químicos. Realmente é um acampamento, né? Assim, como é que os caras conseguem aguentar? Eles estão lá, cara. Nós entramos aí no 6º dia, né, hoje. E eles continuam e estão alimentados. Né? Tem esse argentino... Eu vi um na internet, que eu não sei nem se o rapaz era da oposição, mas ele fez um vídeo indo só para comer. Eu vi, Gabriel. Eu vi esse também. Ele ia e passava num canto, pegava um refrigerante. Passava em outro, pegava um prato. Aí depois ele foi embora e
Mas não Comeu. falou nada Mas de tem lado muita gente político. como esse rapaz aí fazendo infiltrando e fazendo essas coisas, né? Fazendo imagem, fazendo isso. Eles, nesse áudio, ela indica que tem pessoas espalhando... Segundo ela, no áudio, a pessoa fala que eles têm algum item vermelho, seja uma camisa por baixo da camisa do Brasil ou uma fitinha, para eles poderem se identificarem lá. Quem também está infiltrado, identificar o outro. Uma hora dessa, como é que é? Aquelas condições de temperatura e pressão para produção de boatos em massa, né? Isso. Tem tudo aí nessa coisa. É verdade. Olha, das notícias de última hora, chegou aqui uma que o líder do PT na Câmara, Reginaldo Lopes, voltou a defender uma mudança constitucional para que Lula possa cumprir as promessas de campanha. O que é que tu acha, Norton? Bom, isso é uma coisa que eles já estão pedindo, né, fazer a PEC disso, né? A Gleice está dizendo que eles têm um contrato com o povo para fazer isso. Mas olha, observe, não é só o presidente, ele é o cara do Poder Executivo, ele tem uma série de amarras que ele tem que cumprir, ele tem uma série de ritos que ele tem que cumprir. E muita gente acusou o Lula de o Bolsonaro de autoritarismo e etc e tal, mas você vai ver que ele perante esses primeiros passos que estão sendo dados aí, é bem assim, não é muito... O que eles vão tentar fazer é uma série de maluquices aí, do ponto de vista constitucional, tá? De aberrações e tal. Eles estão querendo uma concessão de... O próprio Meirelles, né? Que está hoje, se o Meirelles estava forte na semana passada, ele abre a semana assim, muito fraco, tá? Em relação às chances dele ser o ministro da Fazenda. E isso vai ter uma repercussão, vai ter um impacto negativo no mercado bombástico, tá? Se eles indicarem um petista, como eles estão indicando, para ser o ministro da Fazenda, aí você pode se preparar para um governo Dilma II, assim, com uma maneira muito rápida, né? Não vai ser como estava imaginando, porque na verdade eles não ganharam essa eleição. Está todo mundo vendo, isso foi um voto mais negativo do que se pode pensar. Uma quantidade de quando você coloca dentro do universo total, 156 milhões de eleitores, né? E 215 milhões de brasileiros, 60 milhões não representa, não tem esse peso, sabe? Não tem esse peso de você chegar e dizer assim, a Constituição sujou, né? E tirando a parte essa questão de 60 milhões não representar a maioria de fato, nesses 60 milhões, digamos que 1/3 ali votou porque não gostaria que o Bolsonaro fosse eleito, e não porque queria o Lula presidente. Ninguém votou para ter essas reformas aí malucas da Constituição. Tem que ser cumprida a Constituição. O Bolsonaro cumpriu a Constituição. Ninguém descumpriu a Constituição. Esperamos que o STF agora volte a ser o garante da Constituição. E garanta esse jogo aí agora para que não tenha nenhum tipo de problema. Rasgar a Constituição. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer uma reforma disso, fazer uma reforma daquilo. É uma coisa muito, muito complicada, né? Gabriel Viana, o que nós temos agora? Olha, nesse domingo, o general Heleno foi abordado por apoiadores enquanto estava saindo do Palácio da Alvorada. Aqui, pessoal, ó, domingo, general Heleno aqui, ó, saindo da residência do presidente. Estamos com vocês. Ó, Bahia, ó, Bolsonaro. Barreiras Bahia aqui, ó, desde domingo. Acabei de receber um desmentindo desse negócio de Lula. Tá doente. Não tá, né? Não tá. Ele tá lá no Nordeste. Disse que ele tá em Não, ele tá em São Paulo. Voltou pra São Paulo. Tranquilo. Posso tirar uma selfie com o senhor? Posso Hã? tirar uma selfie com o senhor? Ai, que bom. Eu sou lá de Maceió. Cachaceiro. Isso mesmo. Você tirou uma? Infelizmente é mentira. Banela, tira aqui filmando. Fala pro presidente que o povo tá com ele. O povo tá com o senhor, hein? Então, senhor. Ei, general. Só um pouquinho. Qual é a nossa chance, hein, perante tudo essa lambança aí que o OSC? E em meio a todos os acontecimentos, na primeira semana pós-eleições, Lula esteve na Bahia, ao lado da esposa, Janja, da cantora Daniela Mercury, entre outras pessoas. Veja o vídeo.
Vamos ver agora o momento em que Lula deixa a residência que estava na Bahia desde o fim das eleições. E começou neste domingo a Cúpula Internacional do Clima, a COP27. Me ajuda, Gabriel, qual é o nome desse lugar? Sharm el-Sheikh, no Egito. Eles devem estar presentes mais de 30 mil delegados, de cerca de 200 países. A COP é o grande evento anual da ONU para o enfrentamento das mudanças climáticas. Desta vez, a temática africana estará em primeiro plano pela vontade do país anfitrião de dar voz às reivindicações do continente. Basicamente, mais ajuda para adaptação ao impacto ecológico e a medidas colaterais, como um perdão à dívida externa. Mas a guerra na Ucrânia, a angústia da Europa frente à grande crise do gás e do petróleo e as eleições legislativas de meio mandato nos Estados Unidos em 8 de novembro ameaçam dominar, mais uma vez, uma conferência que reúne até o próximo dia 18 praticamente toda a comunidade internacional, quase 200 membros. A cúpula da COP deste ano está começando no Egito, com os líderes mundiais se reunindo para enfrentar a crescente crise climática. Confira. A COP é o grande evento anual da ONU para o enfrentamento das mudanças climáticas. Desta vez, a temática africana estará em primeiro plano pela vontade do país anfitrião de dar voz às reivindicações do continente. Basicamente, mais ajuda para adaptação ao impacto ecológico e a medidas colaterais, como um perdão à dívida externa. Mas a guerra na Ucrânia, a angústia da... Norton? A COP, ela tá, tipo assim, tá todo mundo muito agitado, sabe? Sobretudo porque muito agitado com a questão do Brasil, tá? Ele começou já, o Macron tá lá, tem uma galera toda, já tá por lá uma turma já de olho, né? Isso, o que eles estão querendo com essa COP 27, é uma retomada da agenda que o Trump jogou para o espaço daquele acordo de Paris em 2015. É isso que eles estão querendo. Eles têm uma série de restrições aí que eles vão jogar. E um dos grandes protagonistas dessa COP será o presidente da Colômbia, o Gustavo Petro. Ele vai propor, ele vai iniciar, tá? Começar a propor de maneira muito clara assim, uma intervenção internacional na questão da floresta amazônica. E ele está dizendo lá, ele falou que se acontecer essa coisa aí, que a Amazônia é um dos pilares do planeta, aquela conversa toda lá, que a gente já conhece, né? Ele está dizendo o seguinte, que se acabar a floresta, é uma coisa completamente assim maluca, parece um doido falando, sabe? Assim, tipo, os ETs vão chegar amanhã, né? Temos que nos preparar, sabe? Uma coisa assim, né? Nessa linha. Sabe? Ele acha que a Colômbia vai ficar sem água. O discurso deles é completamente alucinante, tá? Em todos os sentidos. O que eles querem mesmo, que a gente sabe que tem, são as riquezas da Amazônia, sobretudo as riquezas minerais, né? A gente tem um controle muito grande em relação a isso. A França já está lá, por causa da Guiana Francesa, ela está lá direto, lá ligado lá. A gente vive tanto conflito com a França, não a gente especificamente, né, mas a gente vê assim, as lanchas da França passando por dentro da floresta, rasgando gente, e é um negócio extremamente complicado. E tem muito contrabando lá, sabe? Essa coisa de Roraima ficar com 2/3 do território fechado praticamente, você tem, é como se fosse o Ceará só tivesse direito a Fortaleza, a região metropolitana e um pouquinho ali do... Imagina assim, a gente não pudesse mais andar em nada, fecha 2/3 do estado do Ceará, fica só 1/3 do território. Aí, e, curiosamente, o mapa dessa demarcação, ela é exatamente um corredor que vai dar no Porto do Suriname. Que tem, a gente sabe que está saindo de lá, está saindo tudo, se você imaginar. O próprio Mourão, quando estava no comando do nosso senador Mourão, né? Ele vai ser empossado.
senador, ele falava que quando ele estava no comando da Amazônia, ele viu lá o rei da Noruega lá entrando assim como se fosse terra dele. Norton, agora a gente vai ter que ir para o intervalo rapidinho. Na volta, a gente continua falando sobre esse tema da Amazônia. Estamos de volta. No primeiro bloco terminamos falando sobre a COP27, né? Antes disso, mostramos Lula saindo de onde ele estava, lá na Bahia, pegando helicóptero. Certamente de lá ele já iria para esse evento, né? Porque ele foi convidado, mesmo ainda não tendo assumido, ele foi convidado para comparecer a esse evento. Outra pessoa que foi convidada também foi a governadora do Ceará, Isolda Sela, que inclusive partiu hoje de manhã para lá, às 11 horas mais ou menos, e quem está interinamente no governo do estado é Nailde Pinheiro. Norton? A desembargadora Nailde Pinheiro, que é a presidente do tribunal, né? O Evandro Leitão não... Estava viajando. Estava viajando, todo mundo viajou, porque é um negócio meio momento complicado, e é legal aí assumir. Sempre os desembargadores assumem aqui, acho que o único estado que dá essa colher de chá para a turma do Tribunal de Justiça sempre assumir, isso é legal. Agora, voltando para essa coisa aí, eles estavam tudo loucos, sabe? A Deutsche Welle, que é assim, aquela empresa de hips nazistas, né? Costumo dizer, sabe? A Alemanha devia estar calada a boca, assim, devia ter assim, uma quarentena secular, sabe? Assim, tipo assim, 4 séculos sem falar nada, sem dar o palpite em nada, sem dizer absolutamente nada. O povo alemão está completamente maluco. Tá? Veja, eles estão passando um sufoco agora, vão passar um sufoco enorme agora. Daqui a 10 dias, viu, Gabriel? A temperatura vai baixar abaixo de 0. Lá em Kiev, no Canadá, o hemisfério norte vai gelar agora nesse final. Daqui a 10 dias a gente vai começar a ver o sufoco que eles vão passar. Né? Vai ser assim, o inferno gelado que eles vão colocar. Aí quem está puxando todo esse couro aí, né? Em relacionado a tudo que você possa imaginar, porque a gente sabe que a Mercedes-Benz está precisando de paládio, tem paládio em abundância na Amazônia. Isso é uma coisa que a gente já vinha comentando, né? Ele é quase um resíduo da extração de ouro. Você imagina, você vai extrair ouro, que já é uma coisa que as pessoas dão muito valor, né? Mas aí, quando você termina de extrair, o resíduo disso é paládio, que vale o dobro de ouro. E a bolsa do paládio fica na Suíça, que não extrai absolutamente nada. É um povo que não faz absolutamente nada. Entendeu? Eles estão... É como se fossem os donos daquela coisa toda. É assim, como é que o Uruguai ficou durante um tempão sendo o cara do ouro, sendo os caras do ouro na América Latina, na Bolsa, né? Eles não extraem, não tem nada lá. Eles não extraem absolutamente nada. Como é que a Suíça é a dona do paládio mundial, né? E eles precisam disso para fazer, sobretudo a questão da Mercedes-Benz, aí você já está tendo a Europa toda desempregando. Essa crise energética ela chegou mesmo para abalar. E vai ser engraçado, porque essa COP27, que vai falar da questão do desaquecimento global, vai se dar exatamente quando ela terminar, quando eles terminarem de fechar a boca lá, começa o inverno, mas para lascar. Não é o frio, no calor você ainda consegue se virar. Você liga o ventilador no 4, no 5, no 6, entendeu? Aí ele ainda consegue se virar. No frio não tem conversa. Ou você está aquecido ou você não está. O frio não tem nada de democrático no frio. É um negócio assim absurdo para você ficar aquecido e ficar confortável. Não é uma brincadeira, tá? Então os nossos irmãos aí do hemisfério norte, eles vão enfrentar esse problema agora grave por conta dessa maluquice de se impor sanções à Rússia, né? O Putin está absolutamente certo nessa política dele, não adianta o Ocidente ficar jogando pedra, porque não tem porquê que as negociações, as transações comerciais, elas não têm que ser feitas na base do dólar. É isso que a China e a Rússia e a Índia já estavam pedindo há muito tempo. E o Brasil também por isso, tá? O Brasil é um grande exportador de coisas importantíssimas para o mundo, né? De cada 10 bocas mundiais, a gente estava alimentando 4, e esse negócio está crescendo, tá? Está crescendo, a gente tem uma tecnologia em torno na área de agronomia, acho que a mais sofisticada do mundo. A nossa Embrapa é uma coisa muito sofisticada, não é brincadeira, que ninguém pegue isso para fazer essa venda, essa maluquice aí, de vender esses segredos que nós temos de desenvolvimento de genética aplicada à agricultura, né, que é uma coisa
eu acho que talvez uma das tecnologias mais sofisticadas do mundo, tá? Isso a gente tem. E não tem como, eles vão ter que se virar lá agora com essa coisa toda aí, e vão ter que pagar o preço alto dessas sanções. A Alemanha, a opinião pública da Alemanha já começa a reagir. Por que não volta o gás da Rússia? Por que a gente tem que enfrentar esse frio maluco? E como eles são países democráticos, provavelmente isso vai impactar violentamente na vida democrática deles, na vida partidária deles. O Macron já está sendo ironizado pelos húngaros, porque ele falou que está reclamando do gás liquefeito que vem dos Estados Unidos para lá, por causa do preço, e os húngaros estão dizendo, tu não sabia não que ia ser assim? Né? Então o que está aparecendo para o mundo vai ser isso. Agora você imagina isso aí, essa crise mundial, mas essas questões todas nacionais, de falta de credibilidade, essas desconfianças, essas coisas todas, o impacto disso tudo que vai ter no Brasil. Por isso que uma das imagens que a gente colocou na abertura é aquela lá de um barco saindo para navegar em meio de uma tempestade, tá? Isso é uma coisa bem presente, né? E os patos batendo no tambor, né? Isso é o que a gente está vendo. Ele sintetiza de maneira muito clara o que é esse nosso momento. Né? E a gente vai trazer agora um assunto que é recorrente, né? Não parou, não se restringiu só a semana passada, que foram esses atos, mas essa imagem é da semana passada, porque uma usuária do Twitter posta o vídeo em que pessoas são atropeladas em ato no dia 2 de novembro e questiona onde estão os artistas nesse momento, além de relembrar a frase de Ciro questionando se o país amanheceria pacificado, vencendo Lula ou Bolsonaro. Gabriel? Falando em artistas, como vocês podem ver na sua tela, uma apoiadora de Ciro Gomes lembrou de uma notícia que foi publicada que diz que a Anitta resolveu desvincular a sua imagem do Partido dos Trabalhadores. Norton, o que você tem a me dizer sobre? A Anitta, ela disse o seguinte, não, eu não quero me misturar com o PT, eu topo apoiar o Lula, mas eu não quero me vincular com o PT. Por conta disso, afastaram ela da campanha e por isso que ela deu essas declarações todas, de que falou contra as pesquisas, falou um monte de coisa. Quer dizer, até para quem apoiou, se não apoia integralmente, vai ficar desse jeito, não é uma coisa muito... Esse rumo aí não é muito interessante, sabe? É uma coisa que na cabeça da Gleice Hoffmann, né? Ela tem essa visão aí, né? Mas... eles não vão conseguir suportar, entende? O outro lado, vamos dizer assim, né, ele está muito mais estruturado do que antes. Né? Você já tem muito mais pontos de resistência, ou pontos de reação, você pode chamar esse movimento de reacionário, ou o que você possa imaginar, você pode falar o que você quiser aí, mas que eles estão mais estruturados e que essa situação não vai ficar como eles imaginavam, que eu vou bater o martelo e vou conseguir abafar e vou jogar por cima, não vai, tá? Porque você vê que a repercussão hoje... Essas movimentações que estão tendo aí agora, né, esse pós-segundo turno, esse terceiro turno, vamos dizer assim, né, ele está acontecendo sem cobertura de ninguém está cobrindo, tá? É uma coisa assim, é uma massa só entre eles, articulada por eles e basicamente com as redes sociais que eles têm. Não é uma coisa que você possa dizer, e o povo está na rua, como diz o Luiz Guimarães, né? O político tem medo de povo na rua. Olha, e Randolfo Rodrigues fez apelo aos brasileiros em relação aos atos ocorridos após as eleições. Mas eu apelo, eu acho que nós somos brasileiros, somos todos compatriotas. Quem votou em Luiz Inácio Lula da Silva, quem votou em Jair Bolsonaro, comungam dos mesmos valores enquanto sociedade, comungam da mesma pátria, comungam da mesma identidade diante do mundo. Não há razão para conflito entre nós. Até aqueles que querem fazer oposição devem agora aguardar, dar o tempo para que a oposição se concretize. Essa fala do Randolfo ela é muito emblemática de uma série de coisas, tá? O Randolfo era um dos caras que mais gritava, porque já mudou o tom. Faz sentido. Ele gritava mesmo, ele ia para cima e tal, tá, ele estava na política dele. Tá. Agora, esse tom dele de conciliar e de primeiro reconhecer isso, é que as pessoas não estão... Ele não é maioria nesse jogo aí, tá? O Randolfo está fazendo uma frase, é como se ele tivesse tomado um banho de realismo em relação ao que está acontecendo.
Não é para estar comemorando, pessoal, nem quem perdeu está chorando e nem quem ganhou ficar soltando fogos, tá? Quem ganhar vai perder, quem não vai perder, ou aquela coisa que a Dilma falou. O momento não é esse. A política não é esse campeonato, ele não encerra na próxima eleição jogada não, porque você vai ter o jogo permanente, tá? Ela continua aí. A gente está tendo esse movimento todo aí, ó. Essa crise mundial se avizinha e de maneira muito forte. Essas questões do orçamento, eles estão funcionando como uma bomba relógio para quebrar os caras. O Henrique Meirelles falou que precisava de 50 bilhões para pagar os R$600 do auxílio, que é mais, né? Porque o Lula tinha prometido R$150 por filhos de até 6 anos. Até 6 anos, né? Tinha prometido essa coisa de que tivesse 6 anos, ganhar mais R$150 por cada filho. Se uma família tivesse 3 filhos, ia para R$1.050, mais ou menos, de auxílio. É o que vai colar. E esse dinheiro não existe. Então, isso não é uma coisa para se comemorar. Quem estiver fazendo esse carnavalzinho aí, ainda xingando os bolsonaristas de gado, bolsomínios e etc., está fora da realidade. E quem ainda tiver também no sentido contrário, tá? Tinha uma fala do próprio Heleno, tá? O próprio Heleno chamou o Lula de cachaceiro na saída do Palácio da Alvorada. Do Palácio da Alvorada ontem, né? Da resenha dele com o Bolsonaro. Então, o clima não é muito... Vocês têm que se preocupar, tá? Inadimplência crescente, tem uma promessa de tirar todo mundo do Serasa, o Lula fez essa história. Como é que ele vai fazer essas coisas todas? É que ninguém sabe. E essas coisas que foram prometidas, essas promessas demasiadas que foram feitas, vai haver uma pressão de cobrança, tá? É isso que a gente vê nessa fala do Randolph, uma fala que merece todos os nossos elogios, porque é uma fala que dá uma real, vamos dizer assim, né? Vamos parar com essa brincadeira aí, que nós não estamos falando da vida real, não é uma coisa de promessas, ilusões e tal, porque cabe tudo, né? Gabriel? Olha, as pessoas têm comparado nos últimos dias como um lado reagiu quando perdeu em 2018, como os que não levaram à eleição desse ano estão reagindo. Como você pode ver na sua tela, trouxeram de volta o tweet de Fernando Haddad, desejando sucesso à gestão de Jair Bolsonaro ao fim da eleição de 2018. Norton? Essa fala do Haddad foi uma fala que faltou ao Bolsonaro. Tá? Ele tinha que ter feito, mas ele não vai reconhecer, porque as urnas ele sempre questionaram e tal. Mas vai ficar nisso aí. Mas foi legal essa fala do Haddad. Eu me lembro que eu gostei muito. E isso é o tom, isso é que tem que ser feito. Não é essa coisa de vou jogar pedra, até porque o país é uma responsabilidade de todos nós. Né? A cidade é uma responsabilidade de todos nós, o Estado é uma responsabilidade de todos nós, e o país também é uma responsabilidade de todos. Não vai ficar com essa coisa de ficar... Né? Agora eles não vão ter dinheiro para fazer essa maluquice aí que eles fizeram. Né? Se o Lula vier com essa conversa de tentar fazer um governo personalista, acho que a gente vai cada vez menos ter isso, né? Ele vai ficar muito complicado para ele. Tá? O Bolsonaro já sofreu horrores por causa dessa bobagem de tentar virar um cara personalista, perdeu logo na entrada do governo um quadro como o general Santos Cruz. Né? Norton, nós vamos agora para um rápido intervalo. Na volta vamos comentar mais sobre tudo isso e outros assuntos. Volta com o da hora de hoje, falando que numa entrevista a um jornal de economia, finanças e negócios brasileiro, Ciro falou como seria um terceiro governo Lula, como vocês podem ver na tela. O ex-presidenciável fala que seria uma tragédia, acrescentou ainda que o quadro técnico de Lula é de 8º nível, além de falar da distribuição de ministérios entre os aliados. E você lembra daquele momento aqui em Fortaleza em que Cid Gomes foi a um evento do PT e deu aquela declaração dizendo que o Lula estava preso e chamou um militante de babaca? Pois é, os militantes petistas lembraram desse momento e, como você pode ver na tela agora, viraliza o meme dizendo: o Lula está eleito babaca. Norton? Mas cara, isso é uma bobagem tão grande, né? Porque na verdade é o seguinte, eles não querem o Cid como aliado deles, né? Aí como é que eles fazem esse tipo de... É a mesma coisa, o Edir Macedo foi falar que
que o Lula recebeu um perdão de Deus, aquela coisa toda. E aí, na mesma hora, Gleisi Hoffmann disse, nós não queremos seu perdão absolutamente nada, você que vai se ver com Deus, você mentiu. Aí eles estão, tipo assim, rechaçando, como se fossem eles os donos da cocada. Verdade... Não, como se fossem os donos da cocada. Mas, na verdade, são uma bobagem tão grande. É o que a gente pode chamar de pensamento dicotômico, tá? É dicotomia. Dicotomia, eu quero uma para viver, né? É assim, ou o cara está de um lado, ou ele acha que está sempre de um lado ou de outro, né? E as questões são muito além da direita e muito além da esquerda, muito além do bem, muito além do mal, né? Como queria Nietzsche, tá? Não é uma coisa do jeito que eles estão pensando, nunca é. A realidade, ela é uma coisa que tem que ser enfrentada e ela exige posições permanentes, assim, política permanente. A questão política não acaba aqui, nós já estamos, a economia já está aí dando sinais, tá? Como é que vai ser esse jogo todo? Como é que vai ficar o mundo depois desse inverno, né? O idiota do Zelensky lá na Ucrânia está soltando bomba dentro de tudo quanto é canto lá, que a gente possa imaginar, atirando em civil, fazendo aquela molecagem toda. Vocês acham que vão ficar por isso mesmo? Né? Aí tem toda uma ideia da Rússia entrando forte dentro desse jogo agora. Todo mundo sabe que o Putin estava esperando o inverno chegar para tomar essas ações, né? E aí eu vou ficar olhando para esse mundo. Aí a COP se reúne lá, o Antônio Guterres, que é o presidente da ONU, né? Ele fala assim, que o tempo está passando, né? E que o mundo está como se fosse assim, um tic-tac, né? Um tic-tac para alguma coisa muito ruim acontecer. Mas todo mundo lembra o que é que esses socialistas portugueses fizeram na África, tá? Com Mário Soares, que é muito celebrado no Brasil pela ignorância brasileira, mas todo mundo sabe onde é que o Mário Soares andava por lá, como ele negociava armas, como ele negociava toda essa brincadeira lá, tráfico de marfim, tráfico de armas, né? Tráfico de diamante pesado, aquelas coisas todas que a gente sabe que é todo mundo usando a África como se fosse uma bodega. A mesma coisa que estão querendo fazer agora com a Amazônia, tá? Já destruíram lá a África toda, né? Agora vão pular para vir para a Amazônia. E vai ficar essa esculhambação aí, ninguém sabe como é que vai ser a reação, porque o governo já vai ser outro. Já tem o Congresso americano já abertamente defendendo que o Brasil vira essa Costa Rica. A gente chegou a comentar isso aqui. E a gente tem que ter, né? Como é que a gente vai vigiar essa costa? Imagina aqui, nessa costa aqui do Ceará, essa costa dessa nossa Nordeste. No litoral, né? O litoral da altura do Ceará, é cheio de barco japonês roubando atum, cara. Entendeu? Atum? E a gente aplaudindo. Na década de 60, esses caras vieram para cá, os franceses vieram para cá para roubar lagosta. A gente quase entrou numa guerra contra a França, né? A gente botou a nossa marinha, ficou de frente para a marinha francesa, né? Quase teve troca de bala ali, um negócio violento. Não vai ficar... Esse mundo que vocês estão vendo aí, ele mudou, tá? Ele não é mais essa realidade. O mundo mudou e o PT não viu. É igual a música do Chico Buarque, né? O mundo passou na janela, só Gleisi Hoffmann não viu. Gabriel, o que nós temos agora? No meio da hashtag Ciro avisou, que esteve nos assuntos em alta do Twitter Brasil, tem apoiadores de Lula criticando Ciro. Nesse tweet que aparece agora na tela, tem a mensagem de que Ciro Gomes nunca será presidente e a internauta finaliza, dizendo que Ciro culpa Lula por sua incompetência. O comentário abaixo declara que Ciro nunca será presidiário. Norton? O Brizola deu aulas aí, mais aulas. Agora é engraçado essa coisa, muitas coisas que o Ciro falou, por isso que o sucesso à tag lá foi essa coisa, Ciro avisou, né? Isso. Ele anunciou esse quadro todo, tá, pessoal? Ninguém pode dizer nada. Ficou aquela turma toda imaginando que ele, tipo assim, o Ciro acabou, o Ciro se perdeu, o Ciro, né, escafedeu-se, aquela coisa toda, mas tá vendo aí, como a coisa não existe isso. Solução vem sempre junto com confusão. Eu não sei porque que tem que ser assim no Brasil, tá? É uma coisa maluca isso. Todo canto que você chega para tentar, né, organizar e fazer aquela coisa toda, tal, quando chega com as ideias novas e tudo, que vai mexer nos interesses que estão ali estabelecidos dentro daquela coisa que está ruim, né? Aquela coisa que está ruim, é sempre desse jeito, tá? Mesma coisa, algumas coisas no Brasil elas ficam paradas, ficam atrasadas, porque tem alguém ganhando dinheiro com isso.
Sempre foi assim, tá? Eles deixam a coisa esculhambada, deixam a coisa sucatear, porque tem alguém que está ganhando dinheiro com essa história toda. Ou está vendo algum movimento que estava ganhando dinheiro ali. E é tudo dinheirinho. Aí eles não querem nem saber se o país está atrasado ou não. Entende? Assim, tipo, joga para cima. O que importa é o interesse pessoal, o que importa é o interesse pessoal. Tipo, essas coisas não podem acontecer, né? Por exemplo, uma reforma hoje no Poder Judiciário, que é uma coisa que se anuncia. Eu acho que a gente tem um Mourão falando aí. Vamos dar uma olhadinha aqui. O Mourão dando declaração em cima do Alexandre de Moraes, né? E foi violenta. Você pode até botar aquela declaração do Alexandre de Moraes junto com essa do Mourão, porque o Mourão falou assim, ó, o Alexandre de Moraes que ele precisa baixar essa bolinha dele. Não é brincadeira, ele levou um pito grande, assim, tá? Porque o Mourão vai ser um dos grandes caras dessa... que vai tentar ser um dos grandes âncoras aí da nação, agora nesse momento tão delicado que a gente vai estar passando. Norton, e continuando ainda essa série de Ciro Gomes, ele deu declarações em relação à família Bolsonaro. Vamos ver. Bolsonaro, como deputado, já malversou verbas do seu gabinete. Todo mundo sabia que o Bolsonaro tinha 5 a 6 funcionários fantasmas que não pisavam lá e que assinavam o recibo para ele botar o dinheiro no bolso. Um cerco de assessores fictícios, laranjas, que dão o seu nome para receber dinheiro público e entregam esse dinheiro público, lavando esse dinheiro para o político gastar sem prestar contas. Isso, sob o ponto de vista do titular do cargo, é peculato. Então, os filhos do Bolsonaro estão envolvidos em desvio de dinheiro público, cada um no seu gabinete, imitando a prática do velho pai. Norton? Tem muita coisa em relação a isso aí, inclusive tem isso que o Ciro falou, ele tem uma ligação direta com um comentário que o Eduardo Bolsonaro fez. Ele dizendo o seguinte, que essa questão aí desse movimento, etc. e tal, alguns caras, como Sakamoto e outros mais aí, da turma do PT, né, falando que para pacificar o Brasil, só prendendo o Bolsonaro. Eles falaram essa história que era para pacificar, tem que prender o Bolsonaro. Aí o Eduardo diz assim, será que prendendo o Bolsonaro vai resolver alguma coisa? Já mostrando esse movimento na porta dos quartéis aí. É uma coisa a se pensar, porque se essas coisas não estão sendo feitas, para impedir esses processos que o Bolsonaro vai ter que começar a responder a partir de janeiro, né? Assim que ele vai sair. Já tem aí 5 esperando ele de cara, né? E para ver. Mas veja, essas coisas que ele falou, era bem isso, né? A gente já mostrou que a família do Lula, a família vai chegar até com algumas caras novas, né? Os filhos, né, que a gente mostrou. Os filhos dele. Aí tinha que mudar também a família de cada um desses caras importantes aí dentro do PT, né? Porque é uma quantidade de gente enorme, assim, né? Eu acho que dentro deles, assim, o único cara que eu vi falando alguma coisa mais interessante, por enquanto, foi o Stedley, que é o cara do MST. Né? E é importante lembrar que o Elmano, nosso governador eleito, né? Ele é o primeiro governador do MST do país. Do MST? Do MST. O Elmano é um cara ligado ao MST, sobretudo um cara ligado ao MST. E, inclusive, o MST elegeu um deputado estadual do Ceará, o Messias, do MST. É um cara até que a gente vai trazer aqui para conversar com ele. São pessoas bem interessantes, assim, e a gente vê essa possibilidade de tudo que eles têm para falar. Então, não é o que eles estão pensando aí, tá? Está muito distante. Eu acho que esse pessoal que está, assim, muito por cima do PT, que não está tendo mobilização, não está tendo chão, porque o MST foi que deu esse corpo, esse banho de rua no Lula, tá? Ele não tinha esse banho de multidão, ele estava sem isso, tá? Gabriel, falando em PT, o que é que nós temos agora? José Guimarães, o deputado federal pelo PT daqui do Ceará, busca abrir diálogo com o presidente da Câmara Federal, Arthur Lira. A nossa conversa com o presidente Arthur Lira foi no sentido de buscar abrir o diálogo para construir a transição aqui na Câmara. Nesse diálogo com o presidente Arthur Lira, nós discutimos a pauta daqui até o final de dezembro, a votação do orçamento e, evidentemente, as questões que são prioridades para o novo governo, como, por exemplo, o novo Bolsa Família. E a equipe de transição de governo do presidente eleito Lula fala sobre o projeto de lei orçamentária para 2023. Não cabe no orçamento atual as demandas que nós precisamos atender. Então, de comum acordo, decidimos levar aos líderes partidários, ao presidente do Senado, ao presidente da Câmara, a ideia de aprovarmos uma PEC em caráter emergencial de transição deste governo para o próximo governo,
excepcionalizando do teto de gastos algumas despesas que são inadiáveis. Marcelo Castro, que é o relator geral do orçamento, fala da situação orçamentária. Vamos conferir. Não tem recurso para o Bolsa Família, não tem recurso para a farmácia popular, não tem recurso para a saúde indígena, não tem recurso para a merenda escolar, então são muitas as deficiências do orçamento. Então, de comum acordo, decidimos levar aos líderes partidários, ao presidente do Senado, ao presidente da Câmara, a ideia de aprovarmos uma PEC em caráter emergencial, excepcionalizando do teto de gastos algumas despesas que são inadiáveis, como, por exemplo, o Bolsa Família no valor de R$600, que é um compromisso público assumido pelo presidente Lula, e seria inconcebível 21,6 milhões de famílias, a partir de janeiro, recebesse apenas R$400. O PSD deve apoiar o novo governo de Lula, mas, em contrapartida, Kassab quer cargos, parceria federal e recondução de Pacheco para apoiar o novo presidente. Norton? É muita comédia. Não, você veja assim, tem que esclarecer uma coisa aqui, tá? Você não tem o orçamento, agora dinheiro tem. Por que é que não pôde ser gasto? Por causa desse teto de gastos. Desse teto de gastos, aprovado tá? no governo. Aí se o Bolsonaro colocasse essas questões no orçamento, eles iam extrapolar o teto de gastos. Por isso que o Henrique Meirelles, né, que infelizmente tudo está levando a crer que não será o nosso ministro da Fazenda, será um petista, ele falava que tinha que criar aquele waiver, que é aquela excepcionalidade que você abre mão de uma norma, né, para poder você colocar. Ele acha que nesse primeiro ano teria que ser abrir essa questão do teto de gastos, né, que foi gasto com dinheiro efetivamente com isso. Mas foram coisas que foram interessantes. Você não pode criar um país sem essa massa salarial e sem essa massa de renda. Você não cria um país sem um mercado interno. Isso por isso que o próprio Meirelles já falou que não tem como mexer mais nessa política de transferência no Brasil. É um negócio que deu certo, é um negócio que está mexendo na economia, é um negócio que anima muita gente. Se houver uma conversão dessa turma de Chicago para essa ideia de que o ativo econômico uma boca é um ativo econômico, né? Começar a entender isso. A Europa já entendeu, tá? A Europa já sabe que os presidentes da Europa cada dia dizem assim, meus filhos procriem, né? tenham crianças e etc e tal. E simplesmente eles dão dinheiro mesmo para que as pessoas tenham isso, né? Eles garantem assim, tipo, até o primário todo, sabe? Eu acho que tinha que ser uma coisa, ao invés de ser essa coisa só de quando o cara nasceu, ele ter toda essa... o Brasil realmente puxar as crianças para o Estado, né? Vamos dizer assim, não que vá tirar as crianças dos filhos, né? Mas você ter esse velho medo que eles tinham, mas você ter o Estado entrando pesado, ajudando os pais a sair dessa coisa, porque é muito caro, tudo é muito caro, né? Gabriel Viana, o que é que você ia falar e eu lhe interrompi? E o PT pretende fazer mudanças de diretrizes nas Forças Armadas. Em entrevista ao canal Opera Mundi, o petista admitiu que a proposta sofreria resistência do Exército e do Congresso, mas propôs um discurso forte para impedir reações. Entre as medidas sugeridas por Genuíno estão a eliminação do artigo 142 da Constituição, que trata do papel das Forças Armadas na ordem constitucional, a reforma dos currículos militares, a reorganização do Exército, que ficaria sob comando político, uma mudança na promoção dos oficiais, a integração militar dos países latino-americanos para fazer frente aos Estados Unidos, a quarentena àqueles oficiais que venham a ocupar cargos públicos e a diminuição de militares em funções políticas. Segundo o ex-chanceler e ex-ministro da Defesa, Celso Amorim, o PT tem o objetivo de criar uma Guarda Nacional e despolitizar as Forças Armadas. A iniciativa é similar à adotada pelo ex-presidente venezuelano Hugo Chávez, que tirou do Exército o dever de atuar em crises relacionadas à segurança pública. O ex-deputado condenado e preso no escândalo do Mensalão, José Genuíno, fala que entre as medidas sugeridas por ele estão a eliminação do artigo 142 da Constituição, que trata do papel das Forças Armadas na ordem constitucional, a reforma dos currículos militares, a reorganização do Exército, que ficaria sob comando político,
uma mudança na promoção dos oficiais, a integração militar dos países latino-americanos para fazer frente aos Estados Unidos, a quarentena àqueles oficiais que venham a ocupar cargos públicos e a diminuição de militares em funções políticas. Nayara, Norton, desculpe interromper vocês rapidinho, mas vai começar agora ao vivo a convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo e a gente vai colocar para você aí o vídeo da CBF TV ao vivo, o técnico Tite convocando a seleção brasileira. Pode jogar a direção, por favor. E o Lucas de Oliveira. E por a logística da Copa ela ser facilitada, de estarmos no mesmo local, não só eles observarão os jogos dos nossos adversários, como também estarão em nossas reuniões no hotel e também no centro de treinamento, até participando de alguns treinamentos. Aí você está conferindo o coordenador técnico da seleção brasileira, o Juninho Paulista, está falando sobre algumas questões. E daqui a pouquinho o Tite, que já está com a lista em mãos, deve anunciar os 26 convocados. Lembrando que a gente teve essa mudança de 23 para 26 nomes nessa Copa do Mundo por conta da Covid-19, que trouxe algumas mudanças para o futebol, inclusive com as 5 substituições durante a partida. Antes a gente tinha 3, então realmente abriu um leque maior para os treinadores aí das seleções. Agora você volta a ouvir o que está dizendo o Juninho Paulista e agora o técnico Tite deve fazer aí a convocação. Pode aumentar o áudio do técnico Tite. Tem o Kleber também para falar. Por favor, Kleber. Pode ir, Clebinho, a gente vai colocar aqui a projeção. Boa tarde a todos. Nesse ciclo de Copa do Mundo a gente teve a possibilidade muito importante de observar vários atletas. Tivemos 50 jogos neste ciclo, tivemos 84 atletas convocados, média de 80 jogos observados por mês, contato com todos os atletas e todas as comissões técnicas e viagens de observação no Brasil, na Europa, na Ásia e na América do Norte. Isso também nos traz a certeza e a confiança da gente ter feito o melhor. Também, nesse ciclo, a gente teve 30 jogos oficiais, com um aproveitamento de 86%, 58% de média de posse de bola, 65 gols marcados, uma média de 2 gols por jogo, 9 gols sofridos, em 22 jogos nós não sofremos gols, e um saldo de gols de 56. É um trabalho desenvolvido pela equipe, como o Juninho citou, por o núcleo duro que está presente aqui na CBF diariamente, por toda a comissão que se reúne esporadicamente para esses jogos. Também nos traz a confiança de ter observado com carinho, ter feito jogos importantes e poder participar com força dessa Copa. Agora sim, professor, passamos para a leitura da lista dos 26 convocados. Boa tarde a todos. Obrigado, geração de 2018. Todo o trabalho realizado deu a condição de eu ser convidado e nós estarmos aqui hoje. Não fosse o trabalho conjunto de vocês e nós não estaríamos aqui. Obrigado aos 84 atletas que fizeram parte desse ciclo. E que ele dá, sim, um aperto no coração, por isso que não dorme direito, porque o lado humano pesa. Mas o meu respeito muito grande a vocês todos que fizeram parte decisiva desses números e desse momento para a Copa do Mundo. Representando os técnicos, obrigado, Amadeu. Essa nova geração que vem de garotos, ela vem de uma categoria de base muito bem estruturada e dando a todos a condição de estar na seleção principal com a naturalidade, com o peso, com a responsabilidade, mas com uma alegria específica. Obrigado, Amadeu. Falando de ti, eu falo dos técnicos todos que nós tivemos a possibilidade de contato. Dito isso, vai para as nossas escolhas, para sermos o mais justo humanamente possível. Goleiros: Alisson, Liverpool; Ederson, Manchester City; o Everton, Palmeiras. Laterais direitos: Daniel Alves, Pumas; Danilo, Juventus. Laterais esquerdos: Alexandro, Juventus; Alex Telles, Sevilha. Zagueiros: Bremer, Juventus; Éder Militão, Real Madrid;
Marquinhos, PSG. Thiago Silva, Chelsea. Meio-campistas: Bruno Guimarães, Newcastle. Casemiro, United. Everton Ribeiro, Flamengo. Fabinho, Liverpool. Fred, United. E Lucas Paquetá, West Ham. Atacantes: Anthony, United. Gabriel Jesus, Arsenal. Gabriel Martinelli, Arsenal. Neymar, PSG. Pedro, Flamengo. Rafinha, Barcelona. Richarlison, Tottenham. Rodrigo, Real Madrid. Vinícius Júnior, Real Madrid. Essa, então, é a lista dos 26 convocados que vão defender a seleção brasileira na Copa do Mundo. É isso. Pode voltar para a gente. É isso, gente. 26 nomes, eu tava até aqui meio nervoso. Tinha gente aqui emocionada nesse estúdio. Só isso que eu tenho para dizer para vocês. Eu tava até meio nervoso, a gente tava comentando aqui, mas era dentro do esperado. Foi o que eu falei aqui até no off. Dos 26 nomes, eu acho que a gente tinha dúvida em um ou dois, que no caso foi o Gabriel Martinelli, que é cortado um ou outro atacante, e tinha essa expectativa se o Daniel Alves, o vovô olímpico, como ele é carinhosamente chamado, iria ser convocado, e foi convocado. Realmente creio que boa parte dos brasileiros vai bater muito no Tite por conta dessa convocação do Daniel Alves, mas é isso, são esses os 26 jogadores que vão representar a gente daqui a mais ou menos, passando esse domingo agora, no outro a gente já tem Catar e Equador, estreia da Copa do Mundo, a seleção da casa estreando, e no dia 24, na quinta-feira, a gente tem às 4 horas da tarde, Brasil e Sérvia. Claro que daqui a pouquinho no Esporte União eu vou comentar muito mais, agora a gente volta a comentar os nossos assuntos. Qual é a chapa, Maia? Qual é o grupo da morte aí dessa Copa? Todo ano tem, né? Toda Copa tem. Não vejo que tem nenhum grupo da morte por enquanto, mas os chaveamentos das oitavas de final são bem complicados. Mas no grupo A é Catar, Equador, Senegal e Holanda. Creio que não deve ter muito trabalho. O grupo B, a Inglaterra deve passar sem muita dificuldade. O grupo C, que é o grupo da Argentina, é Argentina, Polônia, Arábia Saudita e outra seleção que agora não está vindo na cabeça. O grupo D é o grupo da atual campeã, a França, também deve passar sem dificuldade. Grupo E a gente tem a Alemanha e Espanha, mas os outros integrantes do grupo são Marrocos e Japão, também não devem dar grandes dificuldades. O grupo F eu creio que seja o mais equilibrado, mas seja por baixo, porque a gente tem Bélgica, Canadá, Croácia e Marrocos, na verdade, está no grupo F. Aí tem o grupo G do Brasil, que é um grupo até equilibrado, que é Brasil, Sérvia, Camarões e Suíça. E tem o grupo H, que é Portugal, Coreia do Norte, Gana e agora o último nome, e Uruguai. Seleção Uruguai. Então, realmente, esse grupo que está com o Japão aí é complicado. É, né? Um grupo complicado. E esse grupo H também é um grupo equilibrado. Inclusive, o nosso adversário numa possível oitava de final vem desse grupo. Vem desse grupo? Vem do H, porque o Brasil é do G. Então, Portugal, Uruguai, Coreia do Norte ou qual é? Gana. Então, um desses quatro. Gana, inclusive, a gente enfrentou recentemente no amistoso, vencemos bem. Mas esse grupo que a gente estava comentando, Alemanha, Japão, Espanha, está realmente complicado, porque o Japão tem uma seleção boa. Vai ser, aí quer dizer que o Brasil vai pegar um desses caras? Não, ou Alemanha, vai pegar, ou Espanha? Não, vai pegar ou Portugal, ou Coreia do Norte, ou Gana, ou Uruguai. A gente pode já ter um clássico sul-americano já nas oitavas de final, ou aí um clássico contra os nossos colonizadores, Portugal, ou até mesmo uma surpresa, uma seleção africana, Gana, ou até mesmo a Coreia do Sul. Quem é o melhor do time da África hoje? Quem são as melhores seleções da África? Eles vêm crescendo. Marrocos é uma seleção boa. Gana, eu esperava mais. No amistoso que eu assisti, Brasil e Gana, realmente eu esperava mais. Brasil, não sei se foi o Brasil que jogou muito bem, jogou bem o Brasil, ou se foi Gana que foi muito abaixo. Mas eu creio que a seleção africana mais forte realmente é Marrocos. Camarões, que está no nosso grupo, não deve dar muita dificuldade. Deve ser um jogo mais tranquilo. O terceiro jogo deve ser um jogo que a gente deve selar nossa classificação para as oitavas de final. Algum país do leste europeu, aquela turma lá? Eu creio que, para mim, se eu fosse montar o meu top 5 de favoritos atualmente, em ordem eu colocaria Brasil, França,
Argentina, Alemanha, em quinto não tem um nome muito definido, mas eu vejo que são esses 4 que estão na frente e outros estão ali naquele bolo, mas eu acho que saem desses 4, mas é aquele negócio, Copa do Mundo, tudo pode acontecer. Em 2018 a gente teve a Croácia como finalista. Quem é que esperava a Croácia na final de Copa? Nem o mais otimista croata iria esperar que eles iriam para uma final. Tudo pode acontecer e Copa do Mundo é bom demais. É um período que eu espero de 4 em 4 anos. Ansiosamente, Ave né? Maria, ansiosamente. Não tenho problema nenhum em acordar cedo para assistir Irã e País de Gales. 7, 10, 1 e 4 horas da tarde no horário de Brasília. O Brasil vai jogar dia 24 contra a Sérvia às 4 horas da tarde. 3 dias depois joga contra a Suíça 1 hora da tarde. E aí na outra sexta-feira, o Brasil joga numa quinta, estreia numa quinta. Na outra sexta encerra a sua fase de grupos contra Camarões novamente às 4 horas da tarde. Então, para o brasileiro trabalhador vai ser ótimo. Já vai emendar o jogo do Brasil com o final de semana, então vai ser realmente muito bacana. E aí, tá com a expectativa alta? Tá com a expectativa boa? Eu sempre torço pelo Brasil, né? Acho que não tem ninguém aqui no Brasil que não torce pelo Brasil. Mas assim, tu acha que vai ter alguma inovação tática, estratégica? Com o Tite eu sei que não tem. Taticamente falando, a seleção já está pronta. É aquele modelo ali, aquele 4-1-4-1. Mas os melhores treinadores não estão na Copa, né? Essa é a verdade. Porque é muito difícil. Porque você que vira treinador de seleção, você abdica daquela rotina de jogos. Você abdica daquele treinamento semanal, você vê os seus atletas de 3 em 3 meses e, querendo ou não, a crítica é muito maior, porque você recebe a crítica de um país inteiro nas suas costas, e não só da sua torcida. Então é uma responsabilidade imensa, mas sim, a gente tem bons nomes como treinadores. Inclusive eu acho que o Tite, que não vai ficar na seleção, já falou que mesmo que o Brasil seja campeão, não vai continuar à frente da seleção brasileira. Eu acho que é o único brasileiro, na minha visão, na minha opinião, que tem capacidade hoje, técnica, tática, de gestão de grupo, de pegar um time de ponta na Europa. Eu creio que ele pode pegar um Arsenal, pode pegar um Liverpool, sem problema algum. Mas também os outros brasileiros... Não estou dizendo que o Klopp vai sair, estou dizendo um time nesse nível. É porque, por exemplo, você vê o jogo do Liverpool, né? De ver o jogo da Premier League, ver o jogo da Champions League, é completamente diferente dos jogos da Copa. Às vezes eu acho até mais emocionantes. Mas é isso que a gente que trabalha no meio do esporte até tenta colocar na cabeça do torcedor brasileiro, que quer que, por exemplo, o Brasil deixou como antigamente. Isso não vai mais acontecer. Primeiro, todas as seleções se equilibraram. Hoje, todo mundo tem acesso à mesma fisiologia, a mesma parte de nutrição, a mesma parte de técnica, então todo mundo se igualou fisicamente falando. Taticamente também, você bota ali, estaciona ali atrás, faz uma boa defesa, dá dificuldade para seleções maiores. E outra coisa, o técnico tem na mão a sua seleção de 3 em 3 meses. O técnico de um clube treina toda semana, na Europa, né? Aqui não tem como, porque é jogo de 2 em 2 dias, calendário maluco. Então é difícil da gente ver. Claro, tem seleções que são mal treinadas, mas é muito difícil da gente ver uma seleção brasileira, uma seleção argentina, jogando que nem o Liverpool do Klopp, por exemplo, que é bonito demais de se ver, né? Tem um cara como o Salah, né? O Salah não vai estar na Copa. Vai não. O Egito não está na Copa. O seu ex-companheiro de clube, o Mané, eles tiveram 2 embates. Um na final da Copa Africana de Nações, que é a Copa América daqui. Senegal levou a melhor, foi campeão. E aí na repescagem para a Copa do Mundo de novo. Senegal e Egito. Quem vencesse ia para a Copa e o Mané novamente desbancou o egípcio. E aí vai estar... Mas o Mané vai estar na Copa. Vai, o Mané está na Copa. Vai ser, eu acho que essa Copa vai ser uma Copa de uma última geração, assim, de grandes craques. O Messi... Para mim é a última. O Messi, ele já falou que é a última. O Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo também creio que deva ser a última. O Paris Saint-Germain está tentando botar esse time, está tentando contratar Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar ao mesmo tempo. Acho que só dá certo no videogame isso aí, porque 3 que não marcam é muito, muito complicado. Isso marca, né? Não tem como. Hoje mas marcam gols, né? Não, seria lindo. Para quem ama futebol, seria lindo. Mas, taticamente falando, não seria legal. Mas é isso. A Copa do Mundo está chegando. Expectativa... Depois de Guardiola, a gente teve algum grande técnico, assim? Klopp. Só o Klopp, né? Só o Klopp, assim. Um grande
técnico. E eu ainda acho assim, ainda não, porque o Guardiola fez muitas inovações, né? Ele pegou muita coisa, muitos conceitos do basquete e aplicou dentro dele, né? O livro dele é muito bacana. Ele é super legal, eu li o livro dele, o avançar da linha até a coisa, colocar o goleiro já jogando como um elemento, um volante, né? Quase um homem ali do meio de campo. Quase meio de campo, né? O Ederson, inclusive, nosso goleiro reserva, o que era do Ceará. Não, o Ederson. Mas o que foi esse do Santos? Que era do Santos, o esse Everson. Que era do Ceará. O Everson, ele foi nosso goleiro aqui do Ceará. No Atlético Mineiro, é o titular do Atlético Mineiro. E ele foi o cara, e ele vai para a Copa agora? Vai não. Ah, não é ele que fez a Copa? Alisson do Liverpool, o Ederson do Manchester City, que é treinado pelo Guardiola, que para mim é o melhor goleiro jogando com os pés no planeta, que faz essa função de líbero, que a gente brinca, e o Everton do Palmeiras. Ah, tá. O Everton do... Mas o Everson tem uma lista. Everson. Tem essa lista com 26 nomes que vão para a Copa, mas tem uma lista com 55 nomes, que para eventualidades, se um jogador machuca, alguma coisa, quem vai substituir tem que ser alguém que está nessa lista dos 55. O Everson, goleiro do Atlético Mineiro, que passou pelo Ceará, está nessa lista. O Anthony, ele é um jogador que ele joga bem para frente, assim. Ele é diferente desses dribladores, né? Ele é muito objetivo em relação a ir pro gol, assim. Tu acha que ele vai ter chance, né? Eu acho que ele vai ser um reserva de luxo. Acho que do meio para frente a gente está muito bem servido, tanto de nomes quanto de alternativas para mudar um jogo. É o Casimiro? Não, do meio para frente. É o Casimiro para segurar Casimiro para segurar ali a bronca. Tem o Fred. Eu creio que o time titular vai ser Alisson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Alexandro. Casimiro, Fred, aí fica a dúvida, se ele vai colocar o Paquetá para jogar mais no meio, se ele vai botar outro homem no meio campo para dar mais sustentação e deixar só os três na frente, mas pode ser que ele coloque Paquetá no meio e aí na frente Vinícius, Neymar ou Rafinha no lugar do Vinícius e o Richarlison. Quem tu acha que faltou? Difícil falar, mas eu acho que o Gabriel Magalhães merecia uma vaga. Eu não levaria o Daniel Alves, porque a gente tem o Militão, que é zagueiro, mas que começou na lateral, então ele poderia fazer essa função, e eu levaria o Gabriel Magalhães. No ataque, Gabriel Barbosa, o Gabigol, é muito decisivo, começou a jogar bem novamente. Ele vai, o Gabriel? Vai não, mas está nessa lista. Ele não tirou o Gabigol, ele tirou o Gabigol. Tirou, não colocou. E é isso, sempre vai ficar alguém de fora. Tem uma faixa, eu estava vendo aqui, alguns amigos me mandaram, na época da convocação de 2002, o Ronaldo, fenômeno, vinha daquele problema gravíssimo no joelho, a medicina não era avançada como é hoje para aquele tipo de problema, e tinha faixas da torcida brasileira falando que era um absurdo convocar o Ronaldo fenômeno e deixar o Romário de fora, mas tá aí, o Ronaldo decidiu uma Copa do Mundo pra gente. Tu acha que uma bola o Daniel Alves consegue correr ainda para pegar? Não, mas ele não vai fazer aquela função de lateral que vai e volta direto. Ele faz outra função. O nosso diretor aqui já está avisando que nas considerações finais é sempre muito bom estar falando. A gente poderia passar o dia todo dia aqui sentado falando. Esse assunto modifica completamente. Se você quiser, a gente faz um bloco amanhã, no da hora de amanhã. A gente faz uns 30 minutinhos falando um pouco mais. Era bom a gente ver o que as pessoas acharam na rua da convocação da seleção. Pode ser também. Né? A gente já tentar fazer... Porque esse é um assunto que une o povo brasileiro, né? Vamos esperar que não tenha divisão. Embora eu acho o Tite ridículo como técnico, né? Assim, eu acho que ele está longe de tudo que se passa. Ele não chega a ser como foi aqueles nossos grandes caras, né? Aliás, falta muito. Eu acho que o quê? Do Brasil que a gente teve assim, o Cláudio Coutinho, criativo, né? Criou o overlap. O Tele Santana. Tele era um cara que... Agora a gente vai ter que encerrar. Infelizmente, nossa direção está informando. Nayara, esse papo vai ficar para amanhã, né? Amanhã tem muito pano para manga. Isso, agradeço a audiência de todos e até amanhã, né? Norton, Gabriel. O que é mais importante, o futebol ou a política? Não faça pergunta. É isso, gente. Tchau. Tchau, Grace. Eu não sou o melhor, mas especialista de boa comida, frigideira do Johnny.